Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É graça de Deus estarmos aqui para proclamar a palavra e assim nos deixar interpelar pela força do seu amor, tornando-nos no coração do mundo discípulos missionários e discípulas missionárias, qualificados cidadãos e cidadãs. Por isso hoje celebramos com muita alegria e assim o nosso coração se abre ainda mais ao amor de Deus, a festa de São Barnabé. E aqui tomo do tratado sobre a demonstração da pregação evangélica de Santo Irineu, o que ele nos diz para nos fazer compreender a importância do nosso discipulado. Discípulos do Senhor e testemunhas de todas as suas obras e de sua doutrina, de sua paixão, morte e ressurreição e de sua ascensão ao céu, depois da ressurreição corporal, os apóstolos, tendo recebido a força do Espírito Santo, foram por ele enviados ao mundo inteiro para converter os pagãos e mostrar aos homens o caminho da vida, libertando-os da idolatria, da fornicação e da cobiça e purificando suas almas e seus corpos pelo batismo da água e do Espírito Santo. Tendo dado e comunicado aos fiéis o Espírito Santo, que tinham recebido do Senhor, os apóstolos fundaram e organizaram as igrejas. Pela fé, esperança e caridade realizaram por seu ministério o que fora anunciado pelos profetas, a vocação dos pagãos, admitindo-os a receber pela misericórdia de Deus a promessa feita aos pais. Aos que creem, amam o Senhor e vivem santamente na justiça e na paciência, o Deus de todos concederá a vida eterna pela ressurreição dos mortos, mediante os méritos de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e a quem foi dada a realeza universal, a autoridade e o poder de julgar os vivos e os mortos. Pregando a palavra da verdade, os apóstolos os instruíram, a fim de que guardassem imaculados o corpo e a alma para a ressurreição. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Amado e amada de Deus, essa palavra bonita do discurso missionário de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ilumina a figura de São Barnabé, este grande companheiro de Paulo, que percorreu tantos caminhos e que corajosamente proclamou o Evangelho, obedecendo ao que o Senhor tinha dito: em vosso caminho anunciai o reino dos céus, e ele está próximo. Somos nós chamados a compreender que somos nós os anunciadores do reino. A igreja vive no coração do mundo para anunciar o reino. Esta é a razão da sua missão. Por isso a igreja não é partidária, por isso a igreja não se move por nenhum tipo de ideologia. A igreja se move na força do reino de Deus e da sua dinâmica. O reino de Deus anunciado se desdobra em compromisso com a vida. Por isso o Senhor diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, exatamente para dizer que um novo caminho precisamos abrir. O caminho novo supõe o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa oferta. Mas o caminho novo se abre de verdade e nunca perde o rumo quando nós vivemos a dinâmica do reino na força do amor de Deus. E essa é a grande generosidade que deve nascer no coração de cada um de nós. Por isso o Senhor nos desafia dizendo: de graça recebestes, de graças deveis dar, para nos chamar à solidariedade e para não sermos apegados, abertos, generosos, solidários. E aí vem a grande recomendação que sempre nos desafia: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. O Senhor diz isso para nos dizer: a vida não vale
por mesquinhez, por apego. A vida vale pela força da solidariedade. Por isso recomendava, entrando num povoado, numa cidade, procurai saber quem ali é digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. E ao entrar na casa, saudai a todos. E se a casa for digna, desça sobre ela a paz. Se não for, a paz volte. Deus nos escolhe, irmãos e irmãs, e nos chama como a Barnabé, no horizonte do que é explicado nos tratados sobre o Evangelho de Mateus de São Cromácio, um bispo do século IV. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilha para todos os que estão na casa. O Senhor chamou seus discípulos de sal da terra porque eles deviam dar um novo sabor por meio da sabedoria celeste aos corações dos homens que o demônio tornara insensatos. E também os chamou de luz, luz do mundo, porque iluminados por ele, verdadeira e eterna luz, tornaram-se também eles luz que brilha nas trevas. O Senhor é o sol da justiça, bem o sabemos. É por isso que com toda razão chama-nos seus discípulos de luz do mundo, pois é por meio de nós que irradia sobre o mundo inteiro a luz de seu próprio conhecimento. Com efeito, eles afugentaram dos corações dos homens as trevas do erro, manifestando a luz da verdade. Iluminados por ele, também nós passamos das trevas para a luz, como afirma o apóstolo Paulo. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Conceda-nos, Deus, a graça de viver como filhos da luz, para cumprirmos de verdade a nossa tarefa missionária como igreja no coração do mundo. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira